Olá, pessoal! Estamos de volta para mais uma aula de matemática. Sou o professor Lucas e hoje nós vamos falar sobre adição e subtração com números racionais positivos na forma fracionária. Tudo bem? Então vamos lá. Então a primeira coisa que nós vamos ver é falar sobre a adição. Então acompanhe a situação aqui, ó. Juliana fez um bolo de chocolate. Usou 3/10 da barra de chocolate para fazer o bolo e 4/10 da barra para fazer o recheio. Qual a fração da barra de chocolate que Juliana usou na receita? Então vamos lá. Ó. Então ela quer saber quanto de chocolate ela usou para fazer essa receita, a fração que representa essa quantidade, certo? Então vamos pensar assim, ó. Nós podemos representar essa situação da seguinte maneira, pessoal. Então nós temos uma fração dividida, nós temos uma barra dividida em 10 partes, sendo que 3 está pintada de laranja, ou seja, 3/10 que ela usou para fazer o bolo, e 4 partes estão pintadas de azul, que representa o recheio, certo? Então aqui nós temos 4/10. Então, quanto de chocolate ela utilizou nessa receita? É fácil de ver, né, pessoal? É só juntar a parte que ela usou de laranja mais a parte em azul, certo? Então, ó, se a gente fosse fazer isso aqui, ó, vamos juntar, certo? 3/10 mais 4/10. Então, observe aí, ó, as partes pintadas nós temos 7, num total de 10. Então, o total de chocolate que ela usou nessa receita foi 7/10, certo? Que é a fração de chocolate usada na receita. Mas observem aqui, pessoal, o 3 e o 4, o que tem a ver com o 7? Né? Então, observem aqui, a gente pode analisar essa situação de outra forma. Ó. Nós vamos pegar 3/10 e somar com 4/10. Então, nós vamos obter o quê? Ó? Nós vamos ter o mesmo denominador, vamos repetir o denominador, só que no numerador nós vamos somar 3 mais 4. Então, 3 mais 4 nós vamos ter o quê? 7, repete o denominador, que é 10. Então, 3/10 mais 4/10 vai dar 7/10. Então, nós temos o quê? Ó? Que para somar frações com o mesmo denominador é o número que fica em baixo. Nós somamos o numerador e repetimos o denominador, porque eles são iguais, certo? Então, para somar frações com o mesmo denominador, soma os numeradores e repete o denominador, beleza? Por exemplo, ó, vamos determinar a adição das frações abaixo. Ó. Então, nós temos 7 nonos e vamos somar com 10 nonos. Os denominadores são iguais, beleza. Então, nós vamos repetir o denominador e vamos somar os numeradores. Então, nós vamos somar esses numeradores. 7 mais 10, que vai dar 17, e nós vamos repetir o denominador, que é 9. Então, vai dar 17 nonos. Então, para somar frações, soma os numeradores e repete o denominador, beleza? Agora, na subtração, pessoal, é a mesma coisa. Para subtrair frações, considere o mesmo método da adição, porém, ao invés de somar os numeradores, nós vamos fazer o quê? Subtrair. Subtração, subtrair, menos, tá? Então, ó, vamos pegar aqui um exemplo. Ó, 4/3 menos 2/3. Denominadores são iguais, então nós vamos repetir o denominador, certo? E vamos subtrair os numeradores. 4 menos 2, certo? 4 menos 2 vai dar 2. E vamos repetir o denominador. Então, 4/3 menos 2/3 vai dar 2/3, beleza? Então, para somar ou subtrair frações com o mesmo denominador, soma ou subtrai os denominadores e repete o denominador, certo? Então, veja o que, pessoal? E quando os denominadores eles são diferentes? E aí? A gente já viu quando eles são iguais. E quando eles são diferentes? E aí? Então, pessoal, para isso, nós precisamos encontrar frações equivalentes que possuam o mesmo denominador para, assim, adicionar ou subtrair os numeradores, beleza? Então, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, vamos somar as frações 3/meios e 6/quintos. Observe que essas duas frações, elas possuem o denominador diferente, certo? Então, nós vamos fazer o quê? Ó? Nós devemos encontrar frações equivalentes a essas frações. Para isso, nós vamos calcular o MMC entre o 2 e o 5. Lembra que a gente viu lá na última aula
como encontrar frações equivalentes utilizando o MMC? Então, ó, nós vamos calcular o MMC entre 2 e 5. Nós vamos pegar o 2 e o 5, colocar um do lado do outro, e ao lado uma barrinha vertical. E vamos fazer a divisão simultânea. 2 dá para dividir por 2. 2 dividido para 2 dá 1. 5 não dá, repete. 5 é um número primo, só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. 5 dividido para 5 vai dar 1 e 1 repete. Então, quando a gente encontra 1, terminou e vamos olhar para a direita e vamos multiplicar os números. 2 vezes 5 vai dar 10, ou seja, o MMC entre 2 e 5 é 10. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos pegar 3 meios e 6 quintos. Para isso, pessoal, a gente vai lembrar lá da última aula. A gente falou o quê? Depois de encontrar o novo denominador, que agora é 10, certo? Nós vamos fazer o quê? Dividi-lo pelo antigo denominador das frações para depois multiplicar o resultado pelo numerador, tá? Então, nós vamos pegar aqui, ó, 3 meios mais 6 quintos é igual. Agora, o novo denominador das frações, pessoal, é 10. Então, igual, o denominador é 10. Nós vamos fazer aquela dancinha, ó, divide para depois multiplicar. Então, vamos lá, acompanhe comigo aí, ó. 10 dividido para 2 vai dar 5. E 5 vezes 3, que é o numerador, vai dar 15. E nós vamos somar, tá somando, nós vamos somar mais o resultado da outra operação. Então, 10 dividido para 5 vai dar 2. E 2 vezes 6 vai dar 12. Então, é a regra assim, divide para depois multiplicar, certo? E 15 mais 12, pessoal, vai dar 27. 27 sobre 10. 27 décimos, certo? Repete o denominador e soma os numeradores. Então, 27 décimos. Então, 3 meios mais 6 quintos vai dar 27 décimos. Beleza? Muito bem, ó. Para o exemplo 2, nós vamos ter o quê? Ó, André deu um cesto de figurinhas da sua coleção para Ivo. Para Viviane, deu um quarto a mais do que deu para Ivo e ficou com o restante. Que fração de figurinhas da coleção Viviane ganhou? Então, o que nós sabemos? Que André ganhou um cesto e Viviane, ela ganhou a mais do que André, um quarto. Ou seja, ela ganhou o que o André ganhou mais um quarto, certo? Então, nós vamos somar um sexto mais um quarto. Então, para isso, observe que eles possuem denominadores, essas frações possuem denominadores diferentes. Então, para isso, a gente tem que encontrar denominadores iguais. Então, para isso, nós vamos usar o MMC. Vamos calcular o MMC entre 6 e 4, certo? Então, nós vamos colocar 6 e 4 um do lado do outro e à direita uma barra vertical e vamos fazer essa divisão. 6 para 2 dá 3, 4 para 2 dá 2. Continua dividindo por 2, 2 dividido para 2 dá 1, 3 não dá, repete. E agora 3 dá para dividir para 3, que dá 1. Encontramos 1 e vamos olhar para a direita e vamos multiplicar os números à direita. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Ou seja, o MMC entre 6 e 4 é 12. Então, o novo denominador dessas duas frações será 12. Agora a gente tem que encontrar o nosso numerador, certo? A mesma coisa da anterior. Nós vamos somar um sexto mais um quarto. Só que agora o nosso novo denominador é 12. E agora a gente vai fazer aquela regrinha. Divide para depois multiplicar. Divide 12 para 6, que dá 2. E 2 vezes o numerador, que vai dar 2. Mais. Agora a gente vai fazer com a segunda fração. 12 dividido para 4 dá 3. 3 vezes 1 vai dar 3. Nós vamos repetir o denominador e vamos somar os numeradores. 2 mais 3 vai dar 5. Ou seja, 5 12avos. Um sexto mais um quarto é igual a 5 12avos. Ou seja, a fração que Viviane ganhou é 5 12avos. Beleza? Então, pessoal, nós vimos nesta aula como somar ou subtrair frações com denominadores iguais ou diferentes. Quando os denominadores são iguais, basta a gente somar ou subtrair os numeradores e repetir o denominador, certo? Agora, quando eles são diferentes,
nós precisamos calcular o MMC entre eles, para assim encontrar frações equivalentes e que possuam o mesmo denominador, para depois nós fazermos a adição ou a subtração. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque da Secretaria de Educação e até a próxima. Tchau!